Ô, confrade, a gente viu no último mês aí praticamente aí, nos últimos 30 dias, uma movimentação do judiciário no Brasil, onde a primeira grande fato ocorreu que o pessoal devolveu os direitos políticos ao Lula para que ele pudesse aí voltar à sua vida política. E agora teve aí, pela turma do STF, o julgamento aí da suspensão do Moro, que acabaram aí acatando a suspensão dele. O que você vai me falar disso aí, meu confrade? Saudações, preclaros confrades, saudações ao confrade. A gente anda gravando menos vídeo por conta da distância, né? Vocês viram aí a mudança do nosso protocolo ultimamente, mas não tem nada a ver com o coronavírus. Mas voltando a falar sobre o Lula, sobre o Sérgio Moro e sobre o STF, eu sinceramente gostei dessa decisão do STF, não por uma questão política, mas por uma questão de justiça. A gente já gravou aqui e sempre falou que toda pessoa merece ter um julgamento justo. Estamos numa democracia, você ouvinte, goste ou não, a democracia dá amplo direito de defesa para qualquer pessoa pelo pior crime que ela tenha cometido, não é? E o que aconteceu no caso do Lula, como ficou comprovado através do hacker, né, e muito antes, porque conforme eu já disse anteriormente também, só o fato do Moro ter prendido o Lula e depois ido ser ministro do governo Bolsonaro, o principal opositor do Lula, que ganhou a eleição graças à prisão do Lula, isso daí é mais do que necessário em qualquer país de primeiro mundo, Estados Unidos, Alemanha, para comprovar de que havia outros interesses além de se fazer a justiça, não é? Que seria prender o Lula. E quando vazou as mensagens dos hackers, né? O que comprovou? O que todos nós já pensávamos. Eu e o confrade aqui nos conhecemos há muito tempo e ele sabe, e as outras pessoas que convivem com a gente sabem também, que eu sempre falei, qual que seria o futuro do juiz Sérgio Moro? O futuro do juiz Sérgio Moro seria ser desmoralizado por completo, conforme foi o Protógenes Queiroz na Operação Satyagraha, não é? E a Operação Satyagraha, no caso, só recapitulando rapidamente, como é que foi? Foi uma operação, basicamente, que quem se ferrou mais foi o pessoal do PSDB. Nessa época, a esquerda, principalmente petista, aplaudia tudo, não é? Mas quem enxerga o direito, conforme está enxergando hoje a questão do Moro, via que o Protógenes Queiroz ali praticou várias ilegalidades e era o delegado valentão, que dava entrevista, queria ser celebridade, né? Inclusive depois sendo eleito deputado federal pelo PCdoB. E o que aconteceu com o Sérgio Moro foi mais do mesmo. Ele se utilizou da imprensa para legitimar uma narrativa dele, junto com o Deltan Dallagnol, que seria o procurador responsável pelo caso do Lula, e havia ali uma relação, não é? Uma relação explícita entre o Moro e o procurador para prejudicar o Lula, para facilitar uma sentença contra o Lula, já que não havia nenhuma prova. Você pode achar que fulano roubou, que ciclano roubou, que Beltrano roubou. Agora, a justiça deve trabalhar com provas, e não houve prova alguma de que havia qualquer ilegalidade, por exemplo, nesse caso do triplex. Só que fizeram um sensacionalismo gigantesco, mobilizando toda a sociedade civil contra a figura do Lula, para depois ele legitimar uma sentença. Olha aqui, está todo mundo contra o Lula, fica muito mais fácil eu julgar ele, dar pena para ele, sendo injusta ou não. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu até aproveito a sugestão aqui para o editor do vídeo colocar aquele trecho do que o Gilmar Mendes falou do senhor Sérgio Moro. Vocês teriam coragem de comprar um carro usado do senhor Sérgio Moro ou do Deltan Dallagnol? Ou nós estamos diante, de fato, de um grande escândalo. E não importa o resultado deste julgamento, a desmoralização da justiça já ocorreu. O Tribunal de Curitiba é conhecido mundialmente hoje como um tribunal de exceção. Enche-nos de vergonha. Ainda há pouco, antes de vir para cá, Bernie Sanders estava dizendo sobre isso. Não precisa de rescisória. A desmoralização já ocorreu. Porque ninguém é capaz de dizer. Alguns dos senhores aqui comprariam um carro do Moro.
Alguns dos senhores hoje seriam capazes de comprar um carro do Dallagnol? Eu particularmente não queria, não é? Porque ele está servindo a outros interesses. Hoje, por exemplo, o que o Sérgio Moro faz? Ele não é mais juiz, ele não é mais ministro, ele não é mais nada. Ele é um advogado como outro qualquer, não é? De tantos que existem no Brasil. E o que aconteceu foi trabalhar para uma empresa americana de recuperação da Odebrecht. Mais uma prova de que ele estava servindo a outros interesses, e tem gente que ainda considera um pulha desse herói nacional. Confrade, aí o que acontece? Quando iniciou-se aquela Operação Lava Jato aí no governo Dilma, que foi explodindo, né, o povo até então achava que, a princípio, essa operação unicamente tinha um objetivo: mostrar toda a corrupção que acontecia, mas com o passar do tempo ficou evidente que existia um único objetivo, que era o quê? Uma única figura, que era o Lula. Porque o medo deles, muitas vezes, era fazer com que, se não incriminasse o Lula teria força suficiente, porque o Lula tornou-se um líder mundial pelo fato de ele ter governado durante 8 anos o nosso país e ter participado aí de vários encontros internacionais, e o Brasil viveu ali naquele período um crescimento econômico considerável. Tudo bem que teve ali uma explosão das commodities, mas no Brasil houve um crescimento muito grande. E provavelmente o Lula teria muita chance de voltar ao poder. Então você vê que parece que foi uma perseguição bem ali para a pessoa do Lula evitar de qualquer forma que ele voltasse a se candidatar naquele momento. Sim, evidente que foi uma perseguição. E os liberais aqui, você até mencionou, falam, mas houve a explosão das commodities, mas houve também a crise mundial de 2008, que ninguém fala, né? Então, o que acontece? Eu acho que o Lula cometeu erros, mas foram erros políticos, como, por exemplo, lançar o próprio Haddad candidato em 2018. O Haddad é um cara que defendia a Lava Jato, falava até uns dias atrás que a Lava Jato trouxe avanços para o Brasil. Quando, na verdade, eu e o Confrade já mencionamos diversas vezes aqui que ceifou diversos empregos, que quebrou as principais indústrias do Brasil. As nossas construtoras estavam entre as 10 maiores do mundo, não é? A Odebrecht tinha adquirido a Mitron, não é? Uma empresa com esse nome, se eu não me engano, que fabricava mísseis. Ou seja, nós estávamos nos tornando e nos consolidando, de fato, uma potência regional. E o amigo do Norte, a grande besta do Norte, leia-se Estados Unidos, ficou incomodado com esse sucesso. Eu já até aproveito para falar aqui, profetizar, qual é o futuro do senhor Sérgio Moro. O futuro do senhor Sérgio Moro, agora que foi considerado suspeito, não é? Ou seja, não foi imparcial no seu julgamento, ele vai, daqui a pouco, sair do Brasil, vai viver nos Estados Unidos, fazendo palestras de como ele combateu a corrupção no Brasil e falando como o sistema corrupto aqui é pesado, e vai falar que ele que foi perseguido. É verdade. É isso que vai acontecer. E os caras que financiaram ele aqui, não é, vão continuar financiando ele lá, não é? Porque esse pessoalzinho aí do MBL, o próprio João Dória hoje se pronunciou que o Sérgio Moro é herói, não é? As únicas pessoas que se beneficiaram com essa Lava Jato aí foram os liberais, que são contra a indústria brasileira, não é? Que são favoráveis à precarização do trabalho, não é? Porque a indústria brasileira, ela dá um poder de, enfim, é um assunto para um outro vídeo, mas dá um poder de consumo muito grande para a população, aquecendo o comércio, aquece a matéria-prima, aquece o transporte, enfim. E aí, diante de tudo isso, o Lula foi preso, nós temos o Bolsonaro hoje no governo, do qual Sérgio Moro foi ministro e foi demitido, né? E dentro de 3, 4 anos, o Sérgio Moro achou que ia ser presidente da República, achou que ia para o STF, e agora está praticamente sendo expulso do Brasil. Não é? Porque é o que vai acontecer, ele vai pedir asilo provavelmente em outro país para se livrar da cana ou dos processos. E a própria juíza, que depois assumiu o lugar do Sérgio Moro quando ele virou ministro do senhor Bolsonaro, copiou e colou a sentença. Não é? Inclusive fazendo uma confusão danada com o nome do Léo Pinheiro, não é? Porque o nome do Léo Pinheiro não é Léo Pinheiro, colocando o nome dele no caso do sítio, enfim, trocando tudo, provando mais uma vez que ela sequer leu a sentença, não é?
que o único e exclusivamente o objetivo era prender o Lula. E vale lembrar também aqui para fazer uma crítica à esquerda, porque a Operação Lava Jato ela começa no governo da Dilma com a própria esquerda no poder, né? Se fosse o governo Bolsonaro, na Operação Lava Jato, ele sendo alvo das investigações, eu duvido que seria permitido uma operação desse tamanho contra ele próprio. Tanto que quem foi responsável pela dissolução da Lava Jato, e aqui eu tiro o chapéu, não é nenhuma crítica a ele, foi o governo Bolsonaro quem acabou com a Lava Jato. Não é? Ô Confrade, inclusive, então, aí você vê, o Sérgio Moro passou-se, né, assim, de herói nacional, porque todo mundo disse é o grande herói. E agora passou, todo mundo viu que a máscara do cara caiu, que na verdade foi tudo arquitetado, um plano arquitetado aí para prender o Lula. E como você também falou, destruiu, ceifou milhões e milhões de emprego, o povo voltou numa miséria danada, a inflação no país aí batendo um recorde, o governo, nesse novo governo Bolsonaro, o país totalmente desgovernado. E é o que você disse, o Bolsonaro colocou o Cássio, né, se eu não me engano o nome dele, Cássio Nunes Marques. O Cássio Nunes. Qual o primeiro objetivo dele foi finalizar a Lava Jato, confrade. E fez corretamente, porque essa pauta de combate à corrupção, isso daí funciona para país desenvolvido que não tem mais nada a ser discutido. Então, por exemplo, numa Nova Zelândia, você debate. Qual que é o tema, grande tema da eleição? É corrupção. Num país como o Brasil, o que deve ser alvo de debate é infraestrutura, desenvolvimento, indústria, emprego, moeda forte, que é a que mais se desvaloriza entre as principais moedas do mundo. Inclusive, desvaloriza-se mais do que a própria moeda de Mianmar. As únicas pessoas que se interessam por pauta anticorrupção é o gado adestrado, que acha que a corrupção é o grande problema do Brasil, e a corrupção não é o grande problema do Brasil. Essa corrupção de propininha não é. A grande corrupção está lá no mercado financeiro, está lá com o fundo de pensões, está lá com esses camaradas, estão lá com quem trafica informação privilegiada, está lá com esse pessoal. Não está com uma propina aqui, outra ali. Isso daí tem no mundo inteiro. Isso daí nos Estados Unidos, sabe como é que chamam? De engrenagem do capitalismo. Né? Aí pegam um caso ou outro isolado e fazem um espetáculo de pirotecnia, como o Lula usou esse termo, e a população acha que todo o atraso do Brasil até hoje foi por conta de corrupção. Quando, na verdade, o próprio Maluf, se você tirar todas as obras do Maluf do estado de São Paulo, que todo mundo fala que ele foi corrupto, eu não concordo com isso, São Paulo não existe, não é? Fez a Imigrantes, fez a Bandeirantes, fez o Minhocão, fez tudo aqui em São Paulo, o metrô. Então, não, vamos colocar um cara honesto que não faz nada, vamos colocar um Zema, por exemplo, um Zema que se recusa até a ter a moradia lá em Minas Gerais, e aí fala, estou poupando recursos. Isso daí não desenvolve, isso daí não é o suficiente. Igual a vereadora aqui de São Paulo, Janaína Lima, economizei mais de 1 milhão no meu mandato ao cortar gastos com funcionários. Isso daí não desenvolve país nenhum, isso daí é jogar pra galera, isso daí é agradar aquele pessoal de classe média alta que não está preocupado com o emprego, é agradar a alta patente do funcionalismo público, que se incomoda com parasita, mas recebe auxílio moradia, como era o caso do senhor Sérgio Moro. Né? E que ninguém fala nada. O cara quer combater a corrupção ganhando mais de 30 mil por mês e recebendo auxílio moradia, tendo moradia. Então, assim, são coisas que não dá para você debater fora do Brasil, porque vão achar isso um absurdo. A situação que o Brasil está, com o câmbio desvalorizado, com a gasolina cara, o Brasil sendo um produtor de petróleo, a cesta básica é uma das mais caras do mundo, se tornou nos últimos tempos, sendo produtor de grãos e carne. E a gente vai ficar discutindo, senhor Sérgio Moro, né, discutindo o quê? A única coisa que ele achou para incriminar o Lula foi um apartamento no Guarujá ainda? Tá de brincadeira, porra. Ô, confrade, acho que resumindo é mais ou menos isso daí, né, confrade? É basicamente isso daí. Isso daí é para expor, mais um vídeo para a gente expor a fraude que é o senhor Sérgio Moro. Em qualquer país civilizado, esse camarada aí não iria para cadeia, não. Iria para cadeira elétrica.
não é? Ele que grampeasse uma ligação do Trump com o Barack Obama para ver o que acontecia, falando sobre assunto nacional, para ver o que acontecia. Iria para a cadeira elétrica, dependendo de em qual estado ele fosse julgado. Isso é crime federal. E divulgar em rede nacional, né, confrade? Provando mais uma vez que ele estava junto com a imprensa, não é? E a imprensa não noticia com a mesma veemência de que foi noticiado quando o Lula foi condenado. Eu não vejo a imprensa falando toda hora que o senhor Sérgio Moro foi parcial no seu julgamento, que ele tinha um lado no seu julgamento. Ao contrário, dão uma notícia ali e vamos falar de coronavírus e pronto. Ou seja, no imaginário da mídia e no imaginário popular, a ideia que se tem é que o Sérgio Moro continua sendo um herói nacional, quando na verdade é um pulha, um dos maiores vigaristas que o Brasil já teve. É verdade, acabou destruindo aí milhões e milhões de empregos, destruiu o padrão de vida de muitas famílias e colocou, confrade, muita gente de volta à linha abaixo da pobreza e da pobreza, confrade. E não vai parar por aí, não. A sensação que eu tenho é que vai piorar, e o ano que vem, mesmo com recuperação de que vacinou todo mundo, acabou o coronavírus, vai vir mais arroxo com a justificativa de que foi gasto muito durante a pandemia. Ou seja, o ano que vem será ainda pior. Pode esperar que vai vir um ajuste ainda mais forte das contas públicas. E é basicamente isso daí, confrade. Ô, confrade, um grande abraço aí. Um abraço, tamo junto. Tamo junto.